A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para o comentário de mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 13. Felizmente estamos chegando em mais um final de trimestre. Para a glória de Deus, o Senhor tem nos guardado, o Senhor nos tem sustentado a cada um de nós, tem usado de misericórdia para com as nossas vidas, de modo que estamos de pé, estamos firmes na presença do Senhor. E essa última lição deste trimestre, a lição de número 13, traz como título: A vigilância conserva pura a igreja. E os irmãos que estudaram a lição sabem que o ponto central, a mensagem central desta lição é sobre a vigilância. A vigilância que é necessária e imprescindível para a conservação da pureza da igreja. E já vamos adiantando que a vigilância, vigiar, não é uma opção do crente. Vigiar é, em primeiro lugar, uma necessidade do crente. É necessário que o crente seja vigilante. E além de necessário, é imprescindível. Se ele não for vigilante, ele vai naufragar na fé. Então ele tem que vigiar. Ao longo da lição também, nós vamos aprender que vigiar está associado ou vinculado a outras obrigações do crente também, como orar. Temos que vigiar e orar. Veja que uma coisa não dispensa a outra. Então, existem associações com a vigilância. Nós iremos vigiar melhor se estivermos em oração. E para ilustrar esse dever de vigiar do crente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contou-nos uma parábola. Nós não vamos ler a parábola porque a parábola é muito conhecida dos irmãos. A parábola das 10 virgens. É uma parábola que o Senhor contou para mostrar a necessidade, a imprescindibilidade de vigiarmos como crente, porque nós não sabemos o dia e a hora em que o nosso Senhor retornará à terra. E a Bíblia Sagrada fala que eram 10 virgens. Dessas 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Em algumas traduções aparece 5 loucas e 5 prudentes. Loucas aqui não no sentido técnico de loucura, né? Que o direito trata dos loucos, né? Loucos de todo gênero, porque existem diversos gêneros de louco. Os romanos já falavam sobre os loucos, né? Louco furiose e outras classificações de loucos. Mas quando a Bíblia Sagrada usa esse termo nécio, em algumas traduções louco, não está falando desse tipo de pessoa. Aqui é uma pessoa sem juízo, desajuizada, imprudente, não vigilante. Então, 5 virgens não vigilantes, 5 virgens nécias, sem juízo, mas 5 prudentes. Ou seja, que tinham prudência, cuidado, zelo. O interessante é que todas eram virgens. Então não havia nada que maculava a conduta, até então, das nécias. Elas também eram virgens. E aqui já vem um esclarecimento. Elas não eram elas não eram a noiva do esposo, mas elas eram as virgens que acompanhavam a noiva. E esse esclarecimento é bom, porque segundo ouvimos dos irmãos por aí, alguns se baseiam para dizer que no arrebatamento
50% dos crentes será levado e 50% dos crentes ficarão. Então, na verdade, as 10 virgens não é a noiva, mas isso aí tem o mesmo sentido de vigilância para a noiva também, para a igreja, porque esse é o objetivo. Elas acompanham o cortejo, elas fazem partes das bodas, elas acompanham a noiva, né? Elas estão com a noiva, estarão com a noiva. Todas eram virgens, todas estavam ali esperando o esposo, esperando o noivo chegar. Todas estavam então numa expectativa, como na igreja hoje. Todos estamos esperando a volta de Cristo, mas certamente alguns não estão preparados para a vinda do Cordeiro de Deus. Certamente, sempre haverá isso na igreja de Cristo, a igreja instituição, a igreja local, sempre haverá isso. Uns estão preparados e outros não estão preparados, mas todos estão esperando. Fato é que todos ficam nessa expectativa da vinda do esposo. Todas tinham lâmpadas. Todas tinham lâmpadas. E nessas lâmpadas tinha azeite. Então todos tinham lâmpadas e nessas lâmpadas tinham azeite. Só que aqui já tem um diferencial. Lâmpadas aqui nós devemos entender como candeias. Quem é do interior, quem já passou por isso, eu já passei por isso, utilizávamos candeia. Isso aí é antes do lampião. Então utilizávamos candeia, e as candeias aqui não eram movidas a azeite, mas a querosene. E esse querosene acaba, esse combustível ele acaba. Por quê? Porque tem um pavio que é enfiado na candeia e que fica dentro do combustível, dentro do querosene. À medida que vai queimando o querosene na ponta, na chama da candeia, o querosene vai subindo. Então aquele algodão vai sugando o combustível. Então normalmente quem tem candeia, tem o querosene que está na candeia e tem também querosene reservado em casa, para que se acabar, ele vai repor aquele querosene. No caso aqui, eram lâmpadas que eram alimentadas por azeite. Todos tinham lâmpadas, todas tinham azeite. E o diferencial é que as 5 virgens prudentes, além de ter o azeite da lâmpada, tinha azeite em reserva. Ou seja, levaram uma reserva de azeite para que, se porventura acabasse o azeite, elas ainda permaneceriam com suas lâmpadas acesas, porque reporiam o azeite. Então já é um diferencial. E diz a Bíblia Sagrada que o noivo tardou. Mas em qual visão? Na visão humana. Porque o nosso Senhor não retarda a sua vida. Jesus virá no tempo certo, no momento adequado, no momento fixado e determinado pela soberania de Deus. Então Jesus não tarda, mesmo porque para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não está sujeito ao tempo. E ele sabe qual é o momento adequado para o arrebatamento da igreja, para a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Então, na visão humana, o noivo tardou. Mas eu quero esclarecer que não vale em nosso meio aquela máxima segundo a qual Deus tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. Deus vem no momento certo. Obviamente, e aí eu reitero
Repito, na nossa visão, muitas vezes Deus está demorando, Deus está tardando. Talvez você tenha uma causa que você tem colocado nas mãos do Senhor, a salvação de um familiar, a salvação de um filho, a cura de um ente querido, e você tem orado, e tem buscado, e tem se esforçado, e você não está vendo o resultado. Quem sabe você pensa, Deus está demorando. Até quando? Como o salmista falava, até quando, Senhor? Até quando? Mas Deus sabe o momento exato. Deus que coordena todas as coisas, Deus soberano, Deus que está no comando e na direção das nossas vidas, Ele sabe o momento certo de agir em nossas vidas, da forma como Ele achar adequado. Aleluia! E a grande virtude do crente é se submeter à vontade do Senhor. Mas na visão humana, o noivo estava tardando. E pelo noivo estar tardando, diz a Bíblia que todas novamente tosquenejaram. Ou seja, todas estavam cochilando. Isso significa que a sonolência espiritual pode alcançar qualquer crente, pode alcançar até mesmo um crente fiel. Em determinados momentos da vida, se ele não exercer a vigilância, ele vai ser tomado por uma sonolência espiritual. Muitas coisas podem causar uma sonolência espiritual, envolvimento com algum pecado, algum erro. Às vezes um pecado se apega à vida do crente e o crente fica ali sem energia, sem força para sair daquela situação. Ele fica sonolento. Ou simplesmente ele deixa de se consagrar a Deus, de buscar a Deus, deixa de se envolver na obra de Deus, na causa do Mestre. Ele simplesmente se torna um crente nominal, um espectador de todas as coisas. Ele só assiste, ele já não busca a Deus, ele já não sente a presença do Espírito Santo, o calor do Espírito Santo na sua vida. E o resultado disso, da sonolência espiritual, pode ser muito danoso para o crente, pode ser terrível, ele pode morrer espiritualmente. Veja o que diz a palavra do Senhor em Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta-te tu que dormes. Então a pessoa está dormindo, precisa ser despertada. Levanta-te dentre os mortos. Ou seja, a pessoa está dormindo, mas já está vivendo entre mortos, mortos espiritualmente. E a palavra revela: levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Também a palavra de Deus diz na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, pois, como os demais. Não está falando do sono físico necessário para a restauração das nossas forças. A Bíblia não está nos orientando a não dormir mais, a passar a noite em claro, não. Não durmamos, pois, como os demais. É o sono espiritual, o sono da negligência espiritual. É aquele apagão que pode dar na vida do crente e ele passar uma fase da sua vida completamente alheio às coisas de Deus, congregando muitas vezes, participando da Santa Ceia, mas está dormindo espiritualmente. Isso é perigoso, porque ele já está vivendo entre os mortos e ele pode morrer espiritualmente. Por isso também o apóstolo Paulo nos exorta em Romanos, do capítulo 13, versículo 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós
do que quando aceitamos a fé. Aleluia! A nossa salvação se aproxima. Se Jesus não vier a nós, nós iremos a Ele. Então, a cada dia que passa, a sua redenção, a minha redenção, se aproxima conforme a palavra do Senhor. Então, nós devemos nos desvencilhar da sonolência, da negligência espiritual. E aqui, apesar de todas cochilarem, as prudentes, conforme nós já falamos, que tinham um diferencial, elas tinham uma reserva de azeite. Isso significa algo. Azeite, biblicamente falando, sabemos que simboliza o Espírito Santo. As prudentes tinham uma reserva de azeite. As prudentes, portanto, elas tinham uma reserva espiritual. Irmãos, isso vai fazer toda a diferença. O Espírito Santo na vida do crente faz toda a diferença. Às vezes o crente pode estar até moribundo espiritualmente, pode estar até sonolento espiritualmente, mas quando ele tem o Espírito Santo, quando ele já tem uma comunhão com o Espírito Santo, quando ele já tem intimidade com o Espírito Santo, isso é diferente. Ele já passou por algo, ele é batizado com o Espírito Santo. Aleluia! E aí, de uma hora para outra, ele começa a buscar a Deus e o Senhor muda completamente o seu contexto. Porque pode acontecer que o crente esteja entristecido por algum problema, decepcionado, desanimado por algum problema, e aí ele começa a cair numa mornidão espiritual. Mas quando ele tem o Espírito Santo, ele começa a buscar, e ele começa a sentir de novo a graça de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Aleluia! Ele já sabe aquele caminho de busca, porque ele já trilhou esse caminho várias vezes. Ele ajoelha, ele fala com Deus, e de repente o seu coração começa a se aquecer, e ele começa a louvar, a falar com Deus na intimidade, aleluia, e novamente ele é tocado pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, e ele é renovado espiritualmente. As virgens prudentes reagiram porque tinham reserva de azeite. Então elas se levantaram, se prepararam, as outras logo falaram: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas elas eram prudentes e falaram: nós não podemos dar, porque senão vai ser o caso de faltar azeite para vocês e para nós também. Isso quer dizer que a busca é pessoal. É pessoal. É você e Deus. Aleluia. As minhas experiências pessoais, as experiências pessoais dos obreiros, dos líderes, não servem para você. As experiências pessoais do pastor Elcio, e são muitas, elas não servem para você. Elas te animam, elas te estimulam quando o pastor conta um testemunho de vitória, um testemunho de luta. É uma bênção, mas você precisa ter as tuas experiências com Deus. Você precisa ter a tua comunhão com Deus. Você precisa ter a tua intimidade com o Espírito Santo. Não tem como um passar para o outro. Nós passamos as experiências para fortalecer a fé do irmão, mas é necessário que cada um em particular, ele busque a Deus e busque ter as suas próprias experiências com Deus. E como é bom quando as pessoas, os crentes, os servos do Senhor, têm experiência com Deus. Como é bom quando um crente enche o peito e brada: eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo, aleluia. Isso fala de intimidade, de conhecimento, aleluia, do crente para com Deus. É uma jornada, é uma caminhada, onde ele, o Espírito Santo e Deus já passaram por muitas coisas juntos, e ele sabe como Deus age, aleluia. Ele já teve livramentos, ele já teve renovação espiritual, ele já tem experiência com Deus.
E aí nós vemos que essas virgens prudentes, elas puderam reagir, porque tinham reservas de azeite, porque ainda tinha muito do Espírito Santo sobre as suas vidas. E eu acho muito triste quando alguém não tem experiência com Deus, como essas nécias, quando alguém não tem mais do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Meus queridos irmãos, nesse momento da aula, eu queria fazer um apelo a você. Busque experiência com Deus, busque experiência com o Espírito Santo. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. A dispensação da graça também é chamada de dispensação do Espírito Santo. No Velho Pacto, a ênfase é sobre o Deus Pai. No Novo Testamento, a ênfase é sobre Jesus Cristo. Mas logo que Jesus é assunto ao céu, a ênfase é sobre o Senhor Espírito Santo, Deus da igreja, regente e dirigente da igreja. E você precisa ter experiência com o Espírito Santo. Aleluia. Quando converso com o evangelista Paulo Batista, ele me fala sobre as experiências que ele tem com Deus e com o Espírito Santo, e como ele conversa com o Espírito Santo, aleluia. E isso é muito bom, essa conversa é muito boa, logicamente, de forma reverente, sabendo que você e eu somos pó e cinza, e que Ele é Deus soberano sobre toda a terra, sobre toda a eternidade. Mas busque ter experiência com Deus. Fato é que o noivo chega, e o noivo chega num momento inesperado. Todas estavam cochilando, dormindo, e ele chega, um brado. Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro de um jornal chamado Da Meia-Noite, do evangelista Vimalgo, onde o texto central do jornal que vinha na capa era exatamente isso. Eis o noivo, ou eis o esposo, saí-lhe ao encontro. Era meia-noite. Na lição nós aprendemos, quem leu a lição aprendeu, que o fato de ser meia-noite indica muita coisa também. Meia-noite é o fim do dia, um dia acabou. Um dia acabou. Significa dizer que uma fase acabou. Aleluia. E como vai ser glorioso quando essa fase acabar, irmão? Meu querido irmão, não importa se você vai estar vivo, se você já vai estar na glória, não importa se você vai estar aguardando a trombeta de Deus lá no paraíso, ou se você estará vivo. O que importa é que quando foi exatamente a meia-noite, quando a trombeta de Deus soar, aleluia, uma fase vai ser concluída, uma fase vai acabar, aleluia, que é essa dispensação da graça ou dispensação do Espírito Santo. E a igreja de Deus vai experimentar então uma nova fase, mas uma fase acabou, vai ser passada. Então a primeira lição, meia-noite, termina um dia. Meia-noite também é um momento de densas trevas. Então quando esse dia acabar, será num momento de densas trevas. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos alertava acerca disso. Momento de densas trevas. Mas não é isso que nós estamos vivendo hoje? A cada dia que passa, nós vemos que as trevas vão se intensificando cada vez mais. Os homens dissolutos estão cada vez mais pervertidos, falando coisas vãs, praticando atos vis, praticando atos inomináveis. Essa geração corrompida e perversa está cada vez mais praticando injustiça para que se cumpra a palavra de Deus. Então as trevas vão se intensificando, porque é chegada a meia-noite. Aleluia. Mas meia-noite também é o início de um novo dia, como já falei, de uma nova fase para a igreja de Cristo. Aleluia. Que iniciará esse novo dia, essa nova fase com o arrebatamento da igreja. Essa é a esperança gloriosa da igreja, o arrebatamento. Os que morreram em Cristo farão parte da chamada primeira ressurreição. E os que estiverem vivos serão transformados. E todos juntamente
Nem os mortos precederão os vivos, nem os vivos precederão os mortos. Juntamente encontraremos o Senhor nos ares. É um novo dia, é um novo momento, é uma nova era, a era da igreja. Iniciar-se-á as bodas do Cordeiro, uma festa de alegria. Tudo ficará para trás, tudo será passado. Deus vai limpar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais clamor, porque todas estas coisas serão passadas. Aleluia. Mas, queridos irmãos, vai ser triste, por outro lado, para aqueles que não forem. As virgens nécias, diante da recusa das virgens prudentes de emprestar-lhes azeite, foram comprados. E quando retornaram, a porta estava fechada. E elas bateram, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E ouviu do noivo: em verdade não vos conheço. E Jesus vai concluir falando: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus queridos irmãos, é triste também para essas ou para esses que não estão apercebidos e vigilantes. Jesus nos exortou em inúmeras vezes, não foi só uma vez nem duas vezes, inúmeras vezes, dando-nos conta que é necessário que estejamos vigilantes. A vigilância, inclusive, e aí os nossos professores, nossos pastores mais antigos, aqueles que nos ensinaram a palavra de Deus, falava que essa ordem, vigiai e orai, está dando um destaque muito grande para a vigilância, ao colocar o verbo vigiar antes do verbo orar. A ideia não é esvaziar a oração, ou o valor da oração, não. A ideia é valorizar a vigilância. Porque às vezes nós vemos até muitos crentes que oram. Quantas histórias nós já conhecemos? Crentes que viviam oração, viviam nos montes e tal, mas não vigiavam. Num só momento o inimigo vem lá e derruba o crente. Então nós temos que vigiar e orar, estar apercebido. E o que é vigiar? Vigiar em palavra, vigiar em pensamento, vigiar nos olhos, vigiar nas palavras, vigiar nos pensamentos, vigiar nas atitudes, porque muitas pessoas são pegas nisso daí, muitos crentes. Temos que fugir da aparência do mal. Não podemos colocar diante dos nossos olhos coisa má, como disse o salmista. Temos que tomar cuidado. Não podemos desprezar também, irmãos, a oração. Não tem como uma pessoa ser vigilante se ela não ora. Ela tem que orar. Por isso que eu falei que existem coisas que estão umbilicalmente ligadas. E duas dessas coisas é a vigilância e a oração. Não tem como você vigiar se você não é uma pessoa de oração. E não adianta você só orar se você não vigia. Era muito comum na nossa época, quando algum irmão, até nas brincadeiras, às vezes extrapolava um pouquinho, logo o outro falava: vigia, irmão, vigia, irmã. Hoje a gente não vê muito isso, não. Mas nós devemos sempre estar lembrando os irmãos, vigiemos todos nós, irmãos. É uma necessidade da igreja, para que ela se mantenha pura. Vigilância e santidade também estão emanadas. Não tem como levar uma vida de santidade se não há vigilância. Então os irmãos vão ver a imprescindibilidade da vigilância. Se não tem vigilância, não tem como haver santidade. Se não tem vigilância, o crente pode ser pego de surpresa
na vinda de Cristo. Então, a minha exortação para todos nós é que consagremos as nossas vidas em oração e, sobretudo, que vigiemos e pedimos que todos os irmãos se dediquem à oração. Orem, busquem a Deus, busquem a presença de Deus, meditem na palavra e Deus nos dará a vitória completa no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa oportunidade.